Imagine que você economizou durante anos, encontrou o apartamento dos seus sonhos, negociou cada centavo, assinou o contrato de compra e venda e transferiu a entrada. O vendedor, um senhor simpático, pareceu extremamente solícito durante todo o processo. Faltam apenas alguns dias para a assinatura da escritura definitiva no cartório. Você já planejou a reforma, comprou os móveis e até avisou o síndico da mudança. Então o telefone toca e uma notícia gélida interrompe seus planos. O vendedor faleceu. O chão desaparece sob seus pés. Você perde o imóvel? Você perde o dinheiro depositado? O financiamento aprovado é cancelado automaticamente? Essas perguntas assombram quem passa por esse pesadelo imobiliário. E hoje, no Alerta Imobiliário, vamos dissecar o que acontece e como salvar o seu patrimônio. Antes de entrarmos nessa jornada, se você valoriza a segurança do seu dinheiro e quer evitar cair em ciladas que podem levar anos para serem resolvidas, inscreva-se no canal agora mesmo. O conhecimento é o seu escudo mais barato e eficiente. Quando o vendedor de um imóvel falece antes da lavratura da escritura pública, o cenário jurídico muda instantaneamente de uma simples transação comercial para um processo sucessório. O primeiro ponto que você precisa compreender é que a morte do vendedor não anula automaticamente o contrato que vocês assinaram, mas ela trava o processo de transferência de propriedade de uma forma que você não esperava. Legalmente, o patrimônio do falecido não desaparece, mas ele passa a ser gerido por um inventário. Isso significa que o imóvel que você comprou agora faz parte de um montante de bens que precisa ser partilhado entre os herdeiros. O seu contrato, aquele papel assinado por vocês, torna-se uma obrigação ou crédito que deve ser reconhecido dentro desse inventário. O grande problema aqui reside na burocracia e na vontade das pessoas envolvidas. Imagine que, na teoria, os herdeiros deveriam respeitar a venda realizada pelo falecido e finalizar o processo. Na prática, a realidade brasileira costuma ser muito mais complexa. Frequentemente, surgem herdeiros que nem sabiam do imóvel, ou filhos que não concordam com o preço que foi negociado, ou ainda dívidas inesperadas do falecido que podem fazer com que o imóvel seja penhorado para garantir o pagamento de credores. Enquanto o processo de inventário não é concluído, o imóvel pode ficar bloqueado. Você não consegue registrar a escritura porque o vendedor, na condição de pessoa física, não existe mais para assinar. E os herdeiros ainda não possuem o domínio legal total sobre o bem. Vamos trazer isso para a realidade do cotidiano com um exemplo prático. Considere um investidor chamado Ricardo. Ricardo adquiriu uma casa de veraneio e pagou 60% do valor total como sinal. O vendedor faleceu uma semana antes da data marcada no cartório. Os filhos do vendedor, 3 pessoas que não mantinham contato com o pai por anos, apareceram na cena exigindo que a venda fosse anulada porque, segundo eles, o valor estava abaixo do preço de mercado. Ricardo entrou em pânico. Ele tinha o contrato, tinha os comprovantes das transferências bancárias, mas não tinha a posse das chaves nem a escritura. Por meses, o imóvel ficou sob disputa judicial, pois o inventariante precisava pedir autorização ao juiz para honrar o compromisso do falecido. Durante esse período, Ricardo não podia reformar, alugar ou morar na casa. O dinheiro dele ficou imobilizado e o custo de oportunidade, além dos gastos com advogados, foi um prejuízo silencioso que corroeu seu lucro projetado. A solução nunca é o desespero, mas sim a estratégia jurídica imediata. O primeiro passo é verificar a existência de um contrato de compra e venda formal e com firma reconhecida. Se você fez apenas um acordo de boca ou um recibo simples, sua posição é muito mais frágil. Com o contrato em mãos, o segundo passo é procurar imediatamente um advogado especializado em direito imobiliário. Ele não vai apenas te orientar, ele vai atuar no processo de inventário como um terceiro interessado. É fundamental
que o inventariante, que é a pessoa responsável por gerir o patrimônio do falecido, seja notificado formalmente da existência dessa venda e do pagamento do sinal. Se o processo for feito de forma amigável, é possível que os herdeiros reconheçam o contrato e cumpram a promessa do falecido dentro do próprio inventário. No entanto, existem erros graves que você precisa evitar a todo custo para não piorar sua situação. O erro mais comum é o comprador, movido pelo medo, realizar pagamentos adicionais para os herdeiros sem qualquer garantia contratual ou judicial. Jamais entregue dinheiro extra a um herdeiro na esperança de que ele acelere o processo. Sem a homologação do juiz, esse dinheiro pode ser perdido e você não terá nenhuma prova de que isso foi uma quitação legítima. Outro erro fatal é pressionar os herdeiros de forma agressiva. Lembre-se que o luto é um momento delicado e, em um processo judicial de inventário, a boa-fé e a cooperação podem ser suas maiores aliadas. Se você for hostil, a chance de encontrar resistência ou descaso aumenta drasticamente. Além disso, não abandone o processo pensando que o tempo resolverá sozinho. O patrimônio do falecido pode sofrer bloqueios por dívidas, o que pode levar à penhora do imóvel. Se você não estiver acompanhando o inventário, pode ser que o bem seja levado a leilão por outros credores, e você, que já pagou parte do valor, acabará no final da fila de quem precisa receber o dinheiro de volta. A prioridade do seu advogado deve ser garantir que o contrato de compra e venda seja respeitado como uma obrigação do inventário. Se o processo sucessório for encerrado sem que o imóvel seja transferido para você, você terá um problema monumental para reaver o seu investimento. Para quem está pensando em comprar um imóvel agora, a prevenção é sempre mais barata que a cura. Em casos de vendedores com idade muito avançada, é prudente incluir no contrato cláusulas específicas sobre a sucessão, onde os herdeiros necessários já assinam como anuentes, validando a venda desde o princípio. Quando os herdeiros assinam o contrato junto com o vendedor, eles estão se comprometendo a cumprir aquela venda, independentemente do que aconteça com o proprietário principal. Essa é uma estratégia de proteção que poucos corretores sugerem, mas que salva investidores de pesadelos burocráticos. O mercado imobiliário brasileiro é robusto, mas não aceita amadores. A segurança jurídica não é algo que acontece por acaso. É algo que se constrói com documentos, cautela e, principalmente, com o auxílio de especialistas que entendem as entrelinhas da lei. O falecimento do vendedor é um evento inesperado, mas a forma como você vai reagir a isso, se tiver um contrato sólido e um bom suporte jurídico, pode determinar se você perderá seu patrimônio ou se apenas terá que exercer um pouco mais de paciência. Recapitulando os pontos essenciais: se o vendedor faleceu, não entre em pânico, reúna todos os comprovantes de pagamento, certifique-se de que o seu contrato está formalizado, contrate um advogado especializado para monitorar o inventário e nunca, sob hipótese alguma, faça pagamentos informais aos herdeiros. O sucesso em uma transação imobiliária depende da sua capacidade de antecipar riscos e agir com racionalidade quando o cenário foge do planejado. Se este conteúdo te trouxe clareza e te ajudou a entender melhor os riscos envolvidos em uma negociação de imóvel, não saia daqui sem se inscrever no canal Alerta Imobiliário. A cada semana trazemos pautas cruciais para proteger o seu bolso e garantir que o seu sonho da casa própria ou o seu investimento não se transformem em uma dor de cabeça judicial. Deixe seu comentário contando se você já passou por algo parecido ou se tem alguma dúvida específica sobre contratos imobiliários. Sua participação ajuda a fortalecer nossa comunidade de investidores e compradores conscientes. Proteja seu patrimônio, mantenha-se informado e até o próximo vídeo.
onde continuaremos desvendando as armadilhas e as grandes oportunidades deste mercado.